Olá, meu nome é Aline e hoje estamos aqui para falar sobre a astrologia kármica. Eu fiz esse vídeo porque eu gostaria de explicar para vocês o que é efetivamente a astrologia kármica, que é um dos ramos da astrologia. Existem diferentes estudos astrológicos, diferentes ramos da astrologia de estudo, como a astrologia clássica, a astrologia moderna, existe a astrologia horária e existe também a astrologia kármica. E a astrologia kármica, já como diz o nome, se ocupa de estudar os nossos karmas, de entender quais karmas a gente está trazendo para essa vida, sejam eles positivos que negativos, porque ela se baseia na lei da causa e do efeito, que é a principal lei que governa o universo. E na astrologia kármica a gente estuda o efeito para entender as causas. Estudar o efeito significa ver o que a gente está vivendo agora para entender o que a gente fez no passado. E o efeito a gente vê como? Olhando o mapa astral. O nosso mapa astral clássico, com o horário do nosso nascimento, o nosso ascendente e as posições planetárias, vão nos mostrar o que vivemos ou o que acumulamos nas nossas vidas. Não somente o que vivemos na vida passada, que o mapa natal ele mostra com a presença dos nodos a nossa última encarnação e os karmas ligados a essa última encarnação. Porque a última encarnação, lógico que é a soma das encarnações precedentes, então ela vem concentrada. E a gente vê isso, que é o karma principal dos nodos, olhando os nodos, nodo sul e nodo norte. O nodo sul é o que a gente traz, o que a gente tem na nossa mala, porque a gente chega aqui, né, uma viagem, a gente chegou aqui nesse planeta com a nossa mala. E o que a gente trouxe na mala são as nossas vivências passadas. E o que a gente tem que fazer nessa vida? A gente vê olhando o nodo sul. E o nodo sul é o destino que a gente quer ter nessa vida. E ele é muito desafiador, porque a gente está acostumado com a nossa zona de conforto do Nodo Sul. No Nodo Sul não tem perigo. Você vai onde você já conhece, você vai fazer uma rua que você faz todo dia, então você pode fazer de olho fechado. Só que ninguém vai na escola para aprender o que já sabe. Se você já sabe, já conhece, já consegue fazer de olhos fechados, não tem necessidade de fazer, né? Pode te servir para fazer o passo sucessivo, que é ir para o outro lado da ponte, né? Que é chegar no próprio nó do norte, que é o objetivo, a missão principal de vida que a gente tem é viver plenamente o nosso nó do norte nessa encarnação. Existem outros karmas que vão se agregando, né, a esse do nó do norte, mas o principal é seguir o nó do norte. Por quê? A gente precisa de fazer uma experiência de alma aqui, né? A gente chega, a gente esquece que a gente veio para estudar, a gente esquece que está numa escola, a gente se faz dominar pelas nossas paixões de vários tipos e, e é normal, é também justo a gente experienciar essa parte da vida, né? Lógico, porque que a gente não vai aproveitar? Lógico, é certo aproveitar. Mas não devemos esquecer que a gente também tem uma alma, também tem necessidades espirituais junto com tudo isso. E é difícil conciliar, nossa, super difícil. Cuidando do corpo físico, mas não esquecendo da alma. Cuidando do corpo físico, sim, porque estamos num planeta material. Então a gente tem a necessidade de fazer uma vida material equilibrada e isso vale também para a vida espiritual. Quando a gente escuta a nossa parte divina, a gente entende onde a gente está indo, a gente entende se a gente está fazendo certo uma coisa, se a nossa decisão é certa ou não, se é só ego ou se é uma necessidade real da nossa vida. A alma fala com a gente tem que estar pronto para ouvir, né? Porque ela está sempre comunicando. A gente tem que abrir também os nossos canais de comunicação para ouvi-la. E a partir daí começar a ajustar as coisas que devem ser ajustadas, porque a gente não pode fugir
de uma vivência, de um karma. A gente não tem a possibilidade de fugir. Fugir, entre aspas, pode por um certo período, né? Porque a gente tem nosso livre-arbítrio. Uma coisa é mostrada pra gente resolver, só que a gente decide que não vai resolver naquele momento. E tá tudo bem, deixa pra lá. Mas com os ciclos de Saturno, sobretudo, aquilo ali vai se reapresentar na nossa vida. Porque, sim, porque a gente decidiu de ver aquilo, de resolver aquilo nessa vida. E a astrologia kármica, no específico, serve para ver quais são esses padrões. O que a gente continua repetindo? O que eu continuo repetindo na minha vida que não está certo? Por que aquela coisa acontece sempre comigo? Porque eu encontro sempre pessoas que se comportam sempre na determinada maneira comigo. Algumas vezes, esses padrões são coisas que, bem no espelho, né? Porque o karma vem no espelho. Ou você fez isso numa vida passada e hoje você está vivendo aquilo que você fez, ou se não, a maior parte das vezes, sobretudo na primeira parte da nossa vida, a gente faz as mesmas coisas que a gente tinha feito na outra vida. As escolhas são sempre as mesmas. Mas se a gente tem que fazer uma escolha diferente nessa vida, aquilo ali vai aparecer de novo. Então, isso vale para comportamentos de outras pessoas com a gente, né? Porque talvez a gente está fazendo uma escolha errada em algumas relações. E as relações são o campo onde mais a gente mais trabalha com karma. São as relações. Qualquer tipo. Começando da família. Porque já a escolha de nascer numa determinada família já vai te trazer a possibilidade de ativar algumas feridas emocionais, de ter dificuldades de um certo tipo de relação. Uma pessoa que foi seu inimigo jurado em outra vida, nessa vida decide ser um de seus pais ou ser um seu irmão. Então, a família é o primeiro lugar onde a gente começa a trabalhar o nosso karma. Seja negativo que positivo, porque a gente tem as bênçãos também da parte positiva, daquilo que a gente fez, da colheita, porque a colheita vem de qualquer forma, seja no bem, seja no mal, depende daquilo que você plantou. Isso vale para todos nós, seres humanos, não tem ninguém diferente, ninguém melhor do que ninguém. Sempre falando de relações, as relações amorosas também são um terreno de trabalho kármico para nós, porque a gente se apaixona, né? O amor acaba. Não, mentira, brincando. Mas o amor faz a gente fazer coisas que a gente não imagina, seja no bem que no mal. E são desafios. Muitas vezes as relações são desafios muito importantes, porque talvez são relações de pessoas que se odiaram e agora vêm para se amar, decidiram de vir aqui para se amar. E tudo isso a gente pode ver no mapa natal, porque a gente pode fazer as sinastrias dos dois mapas e entender qual é o tipo de relação que está rolando ali. Por quê? Essa pessoa, quando eu vejo essa pessoa, me dá uma raiva que eu não aguento. Por que eu tenho tanta raiva dessa pessoa? Ou por que aquela outra pessoa já ama ela loucamente? Tem tudo uma base no estudo da astrologia kármica. A encarnação é uma bênção, a gente está aqui para nos curar, para curar a gente e os outros. Então, é um equilíbrio energético, porque os planetas são energia, nós somos energia. E conhecer o próprio mapa astral, conhecer o nosso karma, dá a possibilidade para a gente de reequilibrar as energias que estão desequilibradas na nossa pessoa, no nosso ser. E por isso é importante conhecer o nosso mapa astral para saber quais energias devemos equilibrar. Uma vez que a gente está com as energias equilibradas, a gente vive bem. O nosso objetivo é sair da roda do Sansara. Eu já saí do ensino médio para a universidade, né? Eu vou fazer uma série de vídeos onde eu vou falar dos nodos,
começando pelo nodo norte em Áries, ou na primeira casa, e finalizando com o nodo norte em Peixes ou na casa 12. Os vídeos vão sair toda quarta-feira, então a partir de agora esse é o primeiro da série. E a partir da próxima quarta-feira, por 12 semanas, irão sair os vídeos onde você vai poder ver a posição do seu nodo norte, o que significa, e o que você traz com o nodo sul, na posição onde ele está. Se você não sabe onde está seu nodo norte e está sem dinheiro para fazer uma astral agora, nos sites onde você pode fazer tipo Astro, Astrosica, existem diferentes sites. Nesses sites é possível calcular gratuitamente o mapa astral, se você tiver curiosidade. Se você quiser fazer o mapa astral comigo, deixa aqui nos comentários, me manda um e-mail que a gente organiza e pode fazer sem problema, tá? Então, gente, é isso. A mensagem de hoje é essa. Nos vemos em breve. Namastê.